logo à partida. Com uma preparação da água sanitária instantânea, ou seja, quando eu abro a água quente e entra uma água fria naquela serpentina e a água é aquecida instantaneamente, a primeira coisa logo que acontece é que eu não tenho legionela. Portanto, isto é um acumulador higiênico. Tem livre de legionela, ok? Portanto, tenho casos, por exemplo, de hotéis e de hospitais em que a forma selecionada ou escolhida para deixarem de ter problemas com legionela foi colocar este tipo de acumulador. É lógico que este acumulador também se aplica bem para grandes necessidades de água sanitária, nomeadamente hotéis, pavilhões de ginásios esportivos, escolas, portanto, onde for necessário uma grande quantidade tanto de água quente sanitária, este acumulador também é interessante e é ideal. Okay? É um acumulador também que não tem manutenção, portanto é livre de manutenção. É um acumulador que não sofre corrosão, porque é um acumulador que é em plástico, portanto é em polipropileno, portanto a durabilidade, digamos que é quase interna. Seria problemático, os plásticos são problemáticos devido à durabilidade que têm, como vocês sabem. Portanto, aqui eu tenho um acumulador em plástico que não vou ter problemas de oxidações e nada disso. Tem medidas standardizadas, portanto, tem 78 cm por 78 cm para poder passar em qualquer porta normalizada. Ou seja, eu posso substituir acumuladores, por exemplo, num hotel. Ainda ontem estive a falar com uma entidade, uma empresa que está a fazer uma remodelação de um edifício em Lisboa que tem 3 acumuladores de 3.000 litros. E está um problema, é que os 3 acumuladores de 3.000 litros foram-se à vida. Estão oxidados, estão avariados, têm que ser substituídos. Para ele substituir aqueles acumuladores tem que fazer obra de construção civil, tem que deitar paredes abaixo para conseguir pôr lá os novos. Os antigos, ok, a gente pega na barbadeira, corta e sai. Mas agora colocar lá os novos, 3.000 litros não consegue. Porque não é possível, foram lá colocados no início e agora não há hipótese. Portanto, este acumulador substitui bem aqueles que lá estão, porque eu posso fazer uma bateria. Se eu preciso de 3.000 litros, eu ligo 3 acumuladores destes em paralelo e tenho a mesma quantidade de energia que tenho com aquele acumulador de 3.000 litros. Entendido? Portanto, eu consigo fazer isto com este acumulador. Agora, vou ter soluções destes acumuladores também para substituir 2 grandes acumuladores que recebem energia através do condensador de 2 chillers, que é a pré-preparação portanto, da água sanitária. Também já estão, é uma entidade que é relativamente recente, é um hospital relativamente recente, mas os acumuladores já são todos danificados, estão todos cheios de furos, já soldaram várias vezes a tentar tapar, digamos assim, o problema portanto, da fuga dos acumuladores, mas é lógico que cada vez que fazem um processo deste tipo ainda destroem mais, porque são acumuladores em aço vitrificado, e ao soldar aquilo acaba tudo por se perder tudo, pronto, e tem que ser substituído. E a opção foi a substituição por este tipo também de acumulador. Por exemplo, no caso da legionela, aí eu posso falar, não tem problema nenhum, é um hotel no Porto, que é o Hotel Boa Vista, que é junto à Foz, ali na cidade do Porto. Teve fechado, encerrado, cerca de 3 meses, por causa do problema da legionela. Tinha acumuladores em aço inox, 1.000 litros. Foi substituído por 4 acumuladores destes, para 70 quartos, tem 74 quartos, acabou. Já não tem problema de legionela e acaba por ser muito mais eficiente comparativamente ao sistema que tinha antes dos acumuladores nacionais. Tem muito menos perdas térmicas. Este acumulador portanto, tem uma perda térmica de cerca de 1 grau em 24 horas. Portanto, o arquiteto tem um acumulador destes em casa. Outro dia não deu conta, a resistência foi desligada, mas só deu conta passado, não sei quantos dias. 4 dias é que deu conta, tanto que a resistência estava desligada. Não é? Ou seja, ele tem uma perda extremamente baixa e depois tem uma acumulação extra que é feita por aquele PCE. Portanto, ele fica sempre a sobrenadar em água, portanto, a água técnica que está lá dentro é sempre a mesma, aquela gordura
está a sobrenadar em água. Quando eu lhe forneço calor, ela passa da fase sólida à fase líquida. Quando eu começo a pedir água quente, calor, ela vai mudando da fase líquida para a fase sólida, ficando sempre na parte superior. Portanto, e mantém sempre, e diminui as perdas térmicas também, portanto, da energia que está no interior do acumulador. Outra questão muito importante, como este acumulador portanto, é feito em material plástico, não é um polímero, tem uma estratificação ideal, ou seja, arruma-me, por assim dizer, a energia da forma mais bem, naturalmente, da melhor forma possível. Portanto, eu tenho aqui andares, digamos assim, portanto, de temperaturas estratificadas, e então o que acontece? Acontece que a parte inferior está sempre fresca, ou seja, a zona onde eu tenho menos temperatura. Como é a zona onde eu tenho menos temperatura na parte inferior, devido a essa estratificação, eu consigo obter uma eficiência do solar térmico muito mais elevada. Eu consigo, portanto, que o meu sistema, os meus coletores solares térmicos, estejam durante o dia solar, quase todo o dia, a fornecer energia para o meu acumulador, porque a permuta está na parte inferior. Aqui, vocês reparem que tem ali um pequeno tubo, ali a meio do acumulador. Isto tem coisa, não tem? Sim, no meio. É o do meio? Sim. Ok. Está aqui um pequeno tubo, e este pequeno tubo está interligado numa espécie de um funil invertido, por assim dizer. Então, o que é que isto propõe dentro do acumulador? Quando a serpentina solar, que está por baixo, portanto, deste capacete, por assim dizer, que não se vê bem aqui, porque está, infelizmente, está tapada aqui pela serpentina sanitária, mas quando começa a receber ali energia térmica, portanto, dos meus coletores solares, a água nesta zona aqui começa a sofrer calor, começa a aquecer e diminui a sua densidade, fica mais leve, então as moléculas de água, portanto, com mais temperatura, começam a ascender por este tubo. Ascendem por este tubo até à parte superior e obrigam que haja aqui, portanto, movimentos de convecção de cima para baixo. Ou seja, em termos do solar, este acumulador não aquece a água de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Portanto, mantenho sempre essa zona com a possibilidade de troca de energia térmica. Estão a entender? As serpentinas são serpentinas de aço inox, ANSI 316, portanto, uma durabilidade portanto, também já mais que testada, como nós sabemos. Tem aqui a possibilidade de dar um apoio elétrico, portanto, posso introduzir aqui uma resistência para fazer o apoio elétrico, caso seja necessário. Por exemplo, no meu caso, em minha casa, eu tenho um acumulador deste tipo, também tenho um batente igual a este, deste género, e o meu apoio, portanto, quando eu não tenho solar suficiente, nesta altura, é somente, portanto, a resistência elétrica durante o período noturno. Portanto, durante o período noturno tem uma resistência até de 1800 watts, cerca de 2 kW, fica-me a funcionar cerca de 4 horas durante o período noturno, com o custo de kWh mais baixo, e tem água quente sanitária para 7 pessoas, para 7 banhos. Por isso, simplesmente, portanto, o custo de banho é extremamente baixo. Quando chega agora à altura, portanto, dos dias mais frios, de inverno, e tenho uma caldeira, portanto, para casa a biomassa, a pellets, que agora já começa a ser complicado, não é? Coisas da vida. E, portanto, ao fazer o aquecimento da habitação, tanto o retorno que me vem, tanto do aquecimento da habitação, passa-me por esta serpentina e, naturalmente, tanto faz um aquecimento também, mantém-me sempre, tanto a água quente sanitária, a temperatura, tanto para os banhos, não é? E também vou ganhar alguma energia, por assim dizer, nos dias mais frios. Portanto, reparem que os dias mais frios são os dias em que nós temos mais radiação solar. Ainda por cima, no inverno, é quando a potência solar é mais elevada, porque é na altura em que a Terra está mais próxima do Sol, não é? Portanto, os meus coletores, a energia é pouca, porque o dia é curto, mas a potência é grande. Estão a entender? Portanto, eu consigo, tanto nos dias mais frios, mais sol, acumulo energia térmica a partir do meu solar térmico, que fica disponível, parte dela, portanto, para o conforto térmico da habitação. Ok? Portanto, funciona como combinado. Passa-me aí esta. Espera, qual é? É a de cima? Não. De baixo.
não está... Eu estou a passar. Isso. Pronto, aqui vê-se melhor o tal questão, portanto, da serpentina solar, portanto, a começar a fornecer energia térmica na parte inferior do acumulador, que ascende, portanto, para este tubo, e que vai, portanto, obrigar a haver aqui uma convecção. Daí a razão dele ser um paralelepípedo, não é redondo, porque se ele fosse redondo, eu não conseguia fazer bem esta convecção. Fazia ali um tampão, que a convecção era difícil de ser proporcionada. Assim não, assim nos 4 cantos, portanto, deste paralelepípedo, eu vou ter ali uma zona onde eu posso fazer a convecção, portanto, da água que está a ser aquecida, que está a ascender, e que está a obrigar a água com uma temperatura menor a descer. Portanto, faz-me naturalmente este movimento. Ok? Vai passando aí. Pronto, passa outra vez. Isso. Pronto. Estes são os vários modelos, portanto, que existem. Todos eles, portanto, são de 500 litros. Portanto, a volumetria é 500 litros. Portanto, isto, em termos sanitários, produz cerca de 1000 litros de água quente sanitária. O que para uma habitação é demasiado, eu sei, entendo. Mas, por exemplo, para a questão dos serviços, hotéis, já não. Portanto, já é interessante. Mas, na questão da habitação, é sobretudo, portanto, eu fazer, portanto, o jogo do combinado. Portanto, tiro partido deste acumulador de uma habitação, tem que ser uma moradia, uma habitação, para fazer, portanto, esta questão do combinado. Portanto, eu posso ter apenas de uma serpentina, de 2 serpentinas e de 3 serpentinas. Há uma ligeira diferença entre 3 serpentinas para apoio por caldeira ou por bomba de calor. Portanto, com uma bomba de calor, a temperatura em jogo, uma bomba de calor é sempre mais baixa do que uma caldeira. Na caldeira nós conseguimos chegar a 85 graus, 85 graus Celsius. Numa bomba de calor, nós vamos para o ponto de 55, portanto, eu tenho que ter mais área de permuta. Daí, portanto, eu ter mais toagem, portanto, para facilitar a permuta da bomba de calor para o meu acumulador, portanto, para ele acumular energia. E rapidamente, portanto, também nós temos no mercado um fabricante de softwares, que é a Valentino, e, por exemplo, o Latente faz parte da base de dados, portanto, dos equipamentos também deste software, e podemos fazer uma simulação, portanto, neste caso aqui, portanto, era um Latente com 16 acumuladores, ou seja, 16 metros quadrados de acumulador standard, por assim dizer, para fazer também aquecimento e águas quentes sanitárias. Portanto, nós, no software, a gente fornece os valores do consumo de água quente sanitária, os valores das necessidades energéticas para aquecimento, e depois ele diz-me o resultado, vai-me dizer quanto é que é a minha poupança. Portanto, neste caso até era uma caldeira de gás propano, porque este caso foi na Madeira, era na Ilha da Madeira, e diz-me qual é a minha poupança, quanto é que eu vou evitar de dióxido de carbono, qual é a minha fração solar, portanto, para as águas quentes, qual é a minha contribuição para o aquecimento. Portanto, eu com este acumulador consigo ir buscar esta energia anualmente, portanto, ao sol para o meu aquecimento. Já passam à frente. Consigo também fazer uma coisa muito importante, que no dimensionamento solar, para mim, é o mais interessante e mais importante, é saber qual é a temperatura máxima que eu atingo dos coletores. Porque se eu atingir uma temperatura máxima dos coletores, se chamar de temperatura de estagnação, que não seja, portanto, problemática por causa do excesso térmico, que neste caso aqui eu não tenho esse problema, porque os meus coletores, ok, 130 graus de temperatura de estagnação, portanto eu não vou ter problemas, portanto, no meu circuito de água que passa pelos coletores, passar à fase gasosa, começar a ferver. Portanto, e com este programa eu consigo fazer esta simulação e decido se posso ir aumentar os coletores ou diminuir os coletores, se eu reparar que a temperatura é muito elevada. Pronto, também tem o balanço energético, consigo saber a energia do sol, quanto é que são as perdas, etc. Quanto é que eu vou buscar para o meu aquecimento, quanto é que eu vou buscar tanto para a minha água sanitária, por aí fora. Portanto, é isso que o software consegue fazer. Portanto, neste funcionamento combinado. Ok. É lógico que este acumulador, portanto, está presente, portanto, na Passival, portanto, é um acumulador certificado pela Passival, porque combina muito bem, tanto
quais são as necessidades, tanto da água sanitária também e da questão do aquecimento, que, normativo, por assim dizer, tanto para uma parcial, ok? E é tudo. Portanto, se necessitarem de alguma informação, eu também vou estar ali na parte C. Lá espero que me chegue o atento para vocês verem. Não sei, estão ali a ligar, se calhar está aí a chegar o acumulador. Se entretanto depois necessitarem de alguma informação, dão-me o vosso endereço eletrónico ou mandam para aqui para o meu endereço eletrónico e eu envio tanto a informação que tenho disponível